A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Olha que lugar maravilhoso. Estou aqui, ó, meditando na palavra do Senhor, louvando ao Senhor. Hoje estou em jejum e como hoje é domingo, eu decidi sair de casa porque fica mais fácil para jejuar. Então vamos meditar na palavra do Senhor. Você sabe qual é o versículo da Bíblia que Deus anuncia o dilúvio a Noé? Está em Gênesis 6, 13 a 22. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E dessa maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta para ti, e de ti será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Então veja, Deus incumbiu Noé de uma tarefa. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus tem um povo que ele escolheu para si. Ele escolheu, predestinou, ele justificou e ele chamou. Então Deus tem os seus escolhidos. Se você é um escolhido de Deus, sinta-se um privilegiado. Mas por outro lado, os escolhidos de Deus, eles têm um chamado. E esse chamado você precisa cumprir até o fim. Veja a situação de Noé. A responsabilidade de Noé. Noé fez conforme tudo o que Deus lhe mandou fazer. Noé devia ter parentes, famílias. Noé não foi como Abraão, que levou o primo. Noé devia ter pai, mãe, irmãos, primos, mas Noé obedeceu ao que Deus falou e mandou ele fazer. Deus falou para ele só colocar na arca a sua família, os seus filhos e as suas noras. Assim Noé fez. Deus falou para Noé colocar um casal de cada animais. Um casal e também dos animais impuros. 7. Então, 7 dos animais impuros e 2 dos animais... 7 dos animais que não eram puros, ou 7 animais puros e 2 dos que eram impuros. E Noé fez exatamente conforme Deus mandou Noé fazer. Veja quais são os animais imundos. Alguns deles são, por exemplo, coiote, cachorro, raposa, hiena, chacal, lobo, gato, chita, leopardo, leão, pantera, cavalo, burro, jumenta, zebra, tatu, gorila, marmota, rato, guaxinim, ratazana, caracol, esquilo, carcaju, minhoca, porco e daqueles animais
tem alguns animais também aquáticos, que são imundos, e os animais que rastejam, tipo cobras, e os animais que eram limpos. São todo tipo, boi, cabra, os animais que a gente come. Veja como Deus, na sua sabedoria, Ele é sábio em tudo. Dos animais puros, Ele mandou colocar 7. Dos animais impuros, Ele falou para colocar apenas 2. E Noé cumpriu a tarefa exatamente como Deus lhe designou. Noé não levou parente, Noé não colocou amigo dentro da arca, Noé fez exatamente o que Deus mandou. A única coisa que Noé fez no final, que as pessoas dizem que foi de errado, foi que o filho dele viu ele pelado. Depois de todo aquele trabalho, Noé plantou uma vinha, tomou um porre, se embebedou e ficou pelado. E o filho mais novo dele viu que ele estava pelado, em vez de cobrir o pai, ajudar o pai, levantar o pai, cuidar do pai, o que o filho mais novo fez? Chamou os irmãos e estava lá galhofando, rindo da cara do pai. Os irmãos vieram, cobriram Noé, ajudaram Noé. E o Noé, o que Noé fez? Noé amaldiçoou Cã. E toda a descendência de Cã foi amaldiçoada. E há muitas pessoas que dizem que Noé pecou contra Deus porque Noé amaldiçoou o próprio filho, enquanto que a Bíblia diz para os pais abençoar os filhos. Mas veja, não há maldição sem causa. A maldição sem causa, ela não se cumpre. Assim dizem Provérbios. E se Deus permitiu que através das palavras de Noé, porque nossas palavras são decretos no mundo espiritual, a maldição se cumprisse sobre a vida dos descendentes de Cã, é porque Cã deu motivo. Qual foi o motivo? Desonrar o pai. Descobrir a nudez, o pecado do próprio pai. Deus poderia praticar justiça contra Noé, por Noé ter tomado um pó e ter se embebedado. Mas Deus conhece as nossas fraquezas. Por outro lado, o filho de Noé, que desonrou o mandamento da lei de Deus, que diz para a gente honrar pai e mãe, para que os nossos dias sejam longos e da nossa descendência na face da terra, é o único mandamento com uma promessa. Não foi isso que Cã fez. O que Cã fez foi desonrar o próprio pai enquanto estava ali depois do dilúvio, cansado daquela incumbência, daquela missão que Deus deu para ele cumprir. Ele tomou o vinho, se embebedou, e o que o filho fez? Desnudou o pai, descobriu a nudez do próprio pai, riu do pai em vez de ajudar. Então toda a descendência de Cã foi amaldiçoada pelas palavras do próprio pai, mas com a permissão de Deus. Porque o mundo espiritual, ele é movido por palavras. O que um servo do Senhor disser e proclamar ou mesmo decretar, se cumpre, tá? Com a permissão de Deus, não podemos esquecer. Assim como as nossas palavras são decretos, elas se cumprem para o bem, com a permissão de Deus, elas também podem se cumprir para o mal, com a própria permissão de Deus. Porque veja, ele disse: maldito seja a tua descendência. E foi, toda a geração de Cã, ela foi amaldiçoada. Agora eu vou deixar um testemunho aqui que eu vi de uma serva do Senhor, uma grande mulher de Deus. Era de um casal que tinha, acho que um único filho, acho que eles eram cristãos, mas o pai caiu no adultério, acho que com a colega do trabalho, eu não sei. E a mãe, quando descobriu, ficou revoltada e chamou o filho e falou: vamos lá fazer um escândalo lá no trabalho dele e envergonhar ele lá no trabalho. E esse filho não teve a sabedoria de Deus e foi junto com a mãe. E ele chegou lá no trabalho do pai, ele contou para todo mundo, contou para geral, envergonhou o pai. E o casamento se desfez, claro. E um mês depois, esse menino morreu de uma forma brutal e violenta.
E a mãe ficou inconsolável, inconsolável. E depois de um tempo, ela se rendeu realmente ao Senhor, aos pés do Senhor. Eu acho que o casamento deles foi restaurado, o homem acho que pediu perdão a Deus, pediu perdão à mulher, ela perdoou, né, porque o inimigo usa. E ela, depois de um tempo, ela disse que falando com o Espírito Santo de Deus e perguntando por quê, o único filho dela, ela tinha perdido, o Espírito Santo mostrou para ela que foi o que o menino fez, desonrou o pai. Desnudou o pai, descobriu a nudez do pai, desonrou o pai e descumpriu o mandamento da lei do Senhor, que diz que honra teu pai e a tua mãe para que os teus dias sejam longos na face da terra. Veja como é importante a gente andar na obediência. O crente cai do pecado? Cai, mas o crente não é para viver pecando. Se a gente cai, a gente precisa se quebrantar e levantar. Porque o próprio Jesus falou, eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. Então é isso, irmão, que você possa meditar no ensino de Noé, para quando Deus te der uma empreitada, uma missão, você perguntar para Deus, Senhor, quando, como e o que fazer e como fazer. E fazermos da maneira que Noé fez. Glórias a Deus pela sua palavra, louvado seja o nome do Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém.